Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje eu vou contar para vocês uma história de um inscrito aqui do canal, a primeira história de um inscrito, porque até então eu tenho contado histórias de amigos, de pessoas que eu conheço muita gente com experiência, vocês não têm ideia. E tem várias pessoas que eu conheço, assim que eu tenho amizade, que eu vou trazer para entrevistar essas pessoas, né, pessoalmente, para elas contar a história delas. Muita história legal chegando por aí. Me desculpem, hoje eu estou meio gripada. Tô com a minha garganta coçando muito. E vocês, como vocês vêem, né? Eu tô com a cirurgia aqui, a cicatriz ainda tá fresquinha. Tem um mês que eu fiz a cirurgia de tireoidectomia, né? Remoção total da tireoide. Tá, minha voz já não ficou muito boa. E agora com essa gripe, tá difícil. Então, eu tô aqui hoje só no chazinho, porque eu tô gravando aqui embaixo no estúdio, aqui no Kela, e é muito frio, gente. É Sem Medo da Morte. Olá, Iris. Meu nome é Nick. Gostaria de compartilhar uma de minhas experiências de vida com o seu canal. Acho que isso é muito relevante para o canal. Minha experiência é uma confirmação clara do ponto de vista muito raro de um ser humano acordado, eu mesmo, que realmente vivi o que um ser humano de EQM em seu sonho com um estado, em seu sonho como um estado, explica durante seu estado corporal externo. A única diferença é que minha avó tinha 93 anos, então ela não precisou voltar ao corpo, pois seu tempo aqui na Terra estava completado. Em primeiro lugar, esta é a primeira vez que digo isso a alguém que não seja um familiar próximo. Esta foi uma verdadeira experiência espiritual, visual e visceral, que me mostrou que não somos apenas nossos cadáveres após a morte. Em março de 2010, depois de cuidar de minha querida e amada avó, ou vovó, como sempre a chamei, ela infelizmente faleceu aos 93 anos no hospital. Voltando algumas horas antes de seu corpo morrer, a enfermeira me disse que minha avó estava em estado crítico, mas estável. Depois de estar na UTI na noite anterior com pneumonia, decidi ir para casa, onde cuidei dela. Recolhi roupas e produtos de higiene, além de tomar um banho rápido, pois havia pernotado no hospital, ao lado de sua cama, tendo inicialmente chamado uma ambulância na noite anterior. Depois de várias horas, voltei ao hospital. Entrei na enfermaria da minha avó e fui para a cama dela. Eu estava preocupado com ela, mas pensei que ela estava no melhor lugar e pelo menos estável. Beijei sua bochecha e sussurrei em seu ouvido. Voltei. Te amo, vovó. Enquanto eu olhava para o rosto dela, ela reuniu as suas energias e, com os olhos fechados, deu um grande sorriso e um último suspiro. Nesses poucos segundos de beijo, ela morreu, bem na minha frente. Todos os alarmes de seus monitores dispararam e corri para a enfermeira mais próxima que chegou na hora. Foi confirmada então a morte da minha vozinha, naqueles segundos fugazes, e eu espontaneamente explodi em lágrimas e tristeza. Meu relacionamento era muito próximo com minha avó e passei mais tempo do que a maioria das crianças com meus avós enquanto crescia. Então os laços eram muito fortes. Meus dois avós foram muito atenciosos e amorosos e sempre me sentirei muito sortudo por tê-los conhecido e convivido com eles. No entanto, eu divago, a enfermeira e agora médica que estava ao lado da cama da minha avó. Disse que eu poderia prestar minhas últimas homenagens se quisesse, e a enfermeira gentilmente fechou as cortinas que cercavam sua cama.
Eu descansei minha cabeça em seu peito e, enquanto chorava e sem nenhum aviso, fui arrancado, quase como uma chicotada, mas sem dor, do peito da minha avó e empurrado verticalmente. Eu estava em choque completo, mas não com medo. Nesses poucos segundos, não apenas minha cabeça e meu peito foram jogados para trás por uns 30 centímetros, mas também vi uma força de energia rodopiante se impulsionar para cima e para fora do corpo de minha avó, disparando até o teto do quarto do hospital, mas dentro dos limites da grade da cortina. Essa força energética que eu me lembro parecia prateada e branca e tingida de verde. Seguia pela cortina como se não percebesse que poderia passar pelo teto. E então, de repente, percebia e desaparecia no alto. Ótimo. Quantos de nós temos o privilégio de ver a divindade pura? Ter conhecimento de uma vida após a morte? Ou pelo menos um vislumbre do que realmente somos depois que nossos corpos morrem? Eu não estava com medo, só me lembro de dizer à minha avó que ela poderia voltar se quisesse e orar a Deus. Senti-me compelido a contar a alguém o que tinha acabado de ver. Então fui direto à enfermeira mais próxima e disse a ela que eu tinha visto fisicamente a alma de minha avó deixar seu corpo. Para surpresa, esta enfermeira simplesmente disse sim. É por isso que mantemos as janelas superiores abertas, para que seja mais fácil para as almas deixarem o hospital. Então, na verdade, eu não podia acreditar. Esses médicos e enfermeiras são pessoas incríveis, mas pensar que eles ouviram vários eventos semelhantes de outras pessoas é realmente incompreensível. Fui criado como crente em Deus e em Jesus, com mamãe e pai católicos. Eu já tinha uma forte fé em um Criador ou o Deus, como o chamamos, desde muito jovem. Então, de muitas maneiras, isso não muda minha fé, mas sinto que é importante compartilhar minha experiência com outras pessoas agora, porque este mundo não é o fim de sua existência. Isso aqui é só um pequeno resumo. Muito obrigado por ler e ir sucesso no seu canal. E ele tem várias outras experiências que ele vai me escrever no futuro. Ai, pessoal, vou fazer aqui um resumo de uma história que aconteceu na minha família, né? Eu vendo essa, quando eu li essa história desse rapaz que esteve presente na hora que a avó dele morreu e ele sentiu, né, a alma dela sair do corpo, né? É, eu lembrei muito da história da minha cunhada, que foi uma das primeiras experiências, foi a primeira, na realidade, eu acho. Não, foi a segunda experiência que eu tive aqui na Suíça, assim, bem especial, né, que eu tava na família, eu tava perto. Eu sou casada, né, vou fazer aqui uma pequena intro, né, um pequeno resumo. Eu sou casada com um italiano que mora na Suíça. Já tem alguns anos que eu moro aqui. Então, assim, trabalho e moro aqui na Suíça há algum tempo. E o meu cunhado, ele casou, ele passou 11 anos com uma moça que eles viviam juntos, tinham um amor tão lindo, ela era alma gêmea. Se existe alma gêmea no mundo, aquele casal era alma gêmea mesmo, porque, nossa, meu marido não é assim não. E eles eram um amor. Aí depois que eu casei, eu acho que ela ficou meio triste, né? Porque eu cheguei depois de mim, ela casou, né? E assim, ela ainda não tinha casado. Ela era divorciada, já tinha dois filhos grandes e ela era uns 15 anos mais velha do que o meu cunhado. Mas ele era louco, apaixonado por ela. E aí, ela tava com câncer, tava com 3 anos que ela tinha descoberto, né? E chegou. Aí ele casou com ela, ele sabia que ela ia morrer, que ela tava desenganada. Os médicos aqui dizem, né, eles não escondem. Eles tinham dado 3 anos para ela e depois, quando deram um ano, quando sabia que faltava um ano, ele casou com ela
Mas ela durou 6 meses depois do casamento. Eles casaram em junho e ela morreu. Não, eles casaram em dezembro e ela morreu em junho. Ficaram 6 meses casados, né? Oficialmente, assim, porque eles já estavam juntos há 12 anos no total, eu acho. Tinham 11 anos quando casaram. É, quase 12 anos. 12 anos ficaram juntos. Minha garganta tá horrível, gente. Vou tomar aqui meu chá. E aí, resumindo, é, ela ficou em casa, ela tinha câncer, o câncer dela tinha se espalhado pelo corpo todo. E a parte muito afetada era o pulmão, né? Então, meu cunhado, ela ficou em casa enquanto pôde. Ele chegava em casa, ele drenava, né? Tirava o líquido do pulmão dela. E aí, um dia a gente foi jantar na casa dos meus sogros, era o último jantar. Foi o último jantar que fizemos com ela, né? Viva. E aí, meu cunhado, a gente perguntou, meu marido perguntou, e aí, como é que tá sendo, né? Ela disse, tá difícil, eu tô em casa, o Giuseppe chega, tem que tirar o líquido do pulmão e tudo. Mas eu vou tentar ficar em casa o máximo que eu puder, e quando não puder mais, eu vou pra clínica. E que aqui as clínicas, tem aquelas clínicas que você vai pra morrer, né? Pra não morrer sentindo dor, né? Não... Que na Suíça é muito organizado nessa parte. E aí ela foi, depois, dos 3 dias depois desse dia. Esse dia foi muito triste, eu me lembro que ele chorou muito. E aí a história deles foi muito linda, gente. Ele deveria escrever um livro, porque, nossa, eu nunca vi um homem tão apaixonado, eu nunca vi um casal tão apaixonado, sabe? A história deles é uma história muito linda. Aí ela foi, depois, uns 3 dias depois desse jantar, ela foi pra clínica. E aí, os médicos deram pra ela 21 dias, né? Disseram que ela ia durar mais 21 dias. Meu cunhado pegou livre no trabalho para ficar lá com ela, cuidando dela, sabe? Que ele era muito apaixonado por ela, claro, e qualquer homem deveria fazer isso, né? Então ele pagou para ficar com ela, né? Eles botaram uma cama para ele do lado da dela, ele disse que queria ficar com ela, então ele pagou para ficar lá com ela, porque aqui é assim, né? E ficou com ela. Ele ia voltar a trabalhar amanhã e ela morreu como hoje. Aí agora eu vou começar, eu sei que eu falei, mas eu queria que vocês entendessem, né? Quem é Mônica e tudo. E aí, quando eu fui lá visitar ela, minha sogra não queria que eu levasse o Francesco, para dizer que ela não era lugar para criança. Mas eu senti que eu tinha que levar o Francesco, que ela gostava muito do Francesco, que é o meu filho, que hoje tem 10 anos. Nessa época ele deveria ter 4 anos por aí. 5, não, 3 anos, ele era pequenininho. Aí eu disse ao meu marido, vamos levar o Francesco hoje para dizer tchau para Mônica. A gente foi, levamos o Francesco. Ela, quando viu o Francesco, ela, ai, amor, né? Schatz ali, que chama em alemão. Ficou lá brincando com ele. Só que ela tomava muita morfina, né? Era uma maquinazinha na coxa, dava medicação automática a cada hora, não sei, mas era uma coisa assim. Para não sentir dores, que a pessoa morre sem sentir dor, né? E aí ela brincou com o Francesco e ela dormiu. Vi que ela estava muito cansada, ela dormiu. Aí eu disse, meu amor, vamos embora, né? Que a tia tá cansada, ela quer dormir. E eu saí com meu marido, meu cunhado ficou lá. Ele disse depois ela não falou mais. Ela estava contando pro meu marido, pra gente, que ela estava muito feliz, que o filho dela tinha ido lá falar com ela, tinha ido ver ela. Fazia muito tempo que ela não falava com o filho. E o filho dela tinha ido lá ver ela. E ela estava muito feliz, né? Tava com o coração em paz. E a gente saiu de lá e meu cunhado depois me contou, olha, isso é um italiano contando. Essas pessoas, a minha família, a família do meu marido é muito católica, eles não acreditam nessas coisas. Ele me contou, para ele era um delírio. Eu sei o que era, né? Eu sei que não era nenhum delírio. Ele disse que depois que a gente foi embora, pronto, ela dormiu, depois ela acordou e ela começou a perguntar, pedindo para ele apagar a luz, que a luz estava muito forte. Achando que era delírio dela, disse: tá bom, meu amor, vou apagar. Tinha um quadro em frente à parede da cama dela e não um relógio. E ela perguntava para ele por que que esse relógio tá batendo tão rápido, tá rodando tão rápido os ponteiros, por que que faz esse barulho todo? E ele disse que o relógio estava normal, né? Parado normal. Só ela que via o relógio bater, trabalhando bem rápido. Tipo assim, né? Os ponteiros lá bem rápido.
E ele disse, e ele disse que tentava desconversar, não dizia que não, mas o relógio dela não falava para ela que o relógio estava normal, né? Ele achava que ela estava delirando e dava corda. Não sei o que ele falava, porque ele só me contou o que ela falava. Assim, né? E aí ele disse que teve uma hora que ela falou assim, mas por que os médicos estão aqui? Quem é esse monte de médico que está aqui? Por que que estão todos aqui, esses médicos, essa hora, né? E aí ele disse que não tinha ninguém no quarto, só era ele e ela. Mas ela estava vendo o quarto cheio de pessoas, de médicos. Ela achava que era médicos, porque ele perguntou: você está vendo muitas pessoas, né? Aqui, você está vendo? Ela dizia sim. Ele dizia: e como é que eles estão vestidos? Aí ela dizia: estão todos vestidos de branco. São médicos? E aí ele dizia: sim, são os médicos, vieram te visitar. E ele disse que ela pediu para. Disse que a luz estava muito forte. Foi. Ele disse que a última palavra que ela falou foi: essa luz está muito forte, muito forte. E aí morreu. Deu o último suspiro dela. Então, assim, ali eu tive certeza que os médicos eram os anjos, né? E que a luz que ela estava vendo, essa luz que todo mundo que tem EQM vê, né? Então ali a gente sente uma certeza que a pessoa foi para um canto bom, né? Que ela foi para a luz. Isso é muito bom, eu acho que conforta, né, o nosso coração. Gente, minha voz tá horrível. Olha, eu vou encerrar. Depois, se vocês quiserem, eu conto mais histórias, tá bom? Minhas, assim, normais. Mas o foco aqui realmente não é contar, falar sobre a minha vida, né? Sobre as minhas experiências, e sim, experiências de pessoas que viveram, que estiveram do lado de lá. E só quis contar essa hoje da minha cunhada, porque eu achei muito interessante. O meu cunhado viveu, né, entre aspas, a experiência da mulher dele. Então eu sei que ela viveu essa experiência porque ele nos passou, ele estava acordado. É o caso da pessoa que me mandou o relato. Ele estava acordado, a avó dele estava morrendo, ele viu, ele presenciou, né?